Bom, hoje eu quero falar com vocês a respeito de um tema que eu senti no coração um desejo de falar, que é quando Deus deseja falar com a gente. Quando Deus ele deseja se comunicar conosco. E pensando nisso, eu fico imaginando e nos meus pensamentos, na minha mente, eu não consigo pensar num assunto assim, num tema assim, sem trazer na minha mente que este é um desejo que sempre existiu no coração de Deus. Deus desejando se comunicar com o ser humano, Deus desejando falar com o homem, Deus desejando ter um diálogo com a gente. E quando a gente começa a pensar nesse tema e a gente começa a confrontar a Bíblia, no caso de confrontar, buscar, a palavra melhor não seria confrontar, mas seria buscar nas Escrituras alguma coisa, a gente descobre que isso é uma coisa que remonta aos tempos antigos. No livro de Gênesis, por exemplo, no capítulo de número 3 de Gênesis, no verso 8 e no verso 9, existe essa comprovação que eu estou falando para os irmãos, de que Deus sempre desejou falar com a gente. Essa é uma experiência antiga, é uma experiência que é revelada para a gente no texto. O texto de Gênesis, no capítulo 3, no verso 8 e no verso 9, nos é dito o seguinte: quando ouviram, falando de Adão e Eva, a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, eles esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? E aí, muito embora a Bíblia não venha de uma maneira explícita em outros textos dizer que Deus ele fazia isso todos os dias, fica muito claro e fica subentendido que isso acontecia num processo diário, na virada do dia, no final da tarde ou no início da noite. Deus ele estava ali sempre conversando com os homens, no caso Adão e Eva, o casal que estava no jardim. E por incrível que pareça, esse foi um desejo que sempre existiu no coração de Deus. Deus sempre desejou se comunicar com os homens. Deus sempre gostou de um bate-papo. Deus sempre manifestou esse desejo. O escritor de Hebreus, por exemplo, no capítulo de número 1, logo no início do livro de Hebreus, no verso 1 e no verso 2, diz assim: olha como isso é uma realidade, meus irmãos. Olha como Deus ele deseja conversar com você, como Deus deseja ter um diálogo com você. E aí o escritor de Hebreus fala assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, e de muitas maneiras. Então aqui o escritor de Hebreus ele abre um leque, ele não fica fechado em uma única maneira de Deus falar. Ele fala assim: havendo Deus outrora, no passado, Deus falou muitas vezes, e de muitas maneiras aos nossos pais. E como que Deus falou com os pais? Ele disse pelos profetas. Quantas vezes você lê o texto de Isaías, de Ezequiel, de Jeremias, de Amós, de Obadias, Abacuque, Miqueias e tantos profetas que eles falam em nome do Senhor. Assim diz o Senhor. Então era uma maneira de Deus se comunicar com o povo. E aí o escritor de Hebreus ele diz assim: só que nesses últimos dias, Deus ele agora tem falado a gente por intermédio do Filho, do seu Filho, a quem ele constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E nessa questão, então, de Deus falar com a gente, talvez surjam algumas perguntas. Talvez surjam no nosso coração algumas coisas assim: mas por que Deus ele se interessa? Por que Deus sempre se interessou em falar comigo e com você? Por que Deus, ele, na verdade, se interessou em conversar com o ser humano? Será que Deus ele sofre de solidão? Eu não sei você, mas eu já tive a oportunidade nessa pandemia de conversar com um amigo que realmente ele está sentindo solidão, estava se sentindo sozinho. E então a solidão é uma realidade. Então será que é por conta disso? Será que Deus ele se sente sozinho?
Será que Deus ele se sente totalmente de lado? Será que Deus ele tem alguma necessidade que ele só pode atingir alcançar aquilo que ele precisa, essa necessidade, quando ele conversa com o ser humano? Será que essa necessidade ela só pode ser satisfeita quando ele conversa com alguém? Eu vou responder para você, definitivamente não é este o caso. Será então que existe alguma outra razão? E por que você está dizendo, pastor, que não é esse o caso? Porque eu sempre disse aqui, eu aprendi isso lendo a Bíblia, ouvindo os meus pastores pregarem, ouvindo outros pastores que eu não tenho contato ensinarem, que Deus ele não precisa da gente. Deus ele não vai ser mudado, Deus ele não vai ser transformado, Deus ele não vai ter aquela crise, uma síndrome de tristeza ou uma síndrome de sei lá o quê, porque de repente de manhã, quando você acordou, quando você foi dormir, ou quando você passou a semana, ou passou meses, ou passou anos sem que você converse com Ele, sem que você o procure. Não, Deus não muda. A oração, o diálogo, a conversa, ela não muda Deus. Deus ele é imutável. Tiago diz que Deus, e nele, em Jesus, em Deus, não existe sombra de variação. Então, sendo assim, pensando nesta resposta que eu dei para os irmãos, a grande verdade é uma só, que quando eu me ausento de Deus, que quando eu deixo de falar com Deus, quando eu deixo de procurar Deus, quando eu me escondo de Deus, e nessa questão do esconder-se de Deus, ela só existe quando nós nos afastamos dele por algo que nós fazemos que nós sabemos que é errado, que é pecado, porque isso nos afasta de Deus. É o caso de Adão, é o caso de Eva. Deus, ele faz tudo aquilo que ele fazia todos os dias, a rotina de Deus, ele chega lá no jardim e manifesta a intenção de conversar com Adão e com Eva, só que eles se escondem. E Deus fala, onde vocês estão? Onde vocês estão? Ah, nós nos escondemos porque estávamos nus. Então, quando a pessoa deixa de conversar com Deus, o prejudicado não é Deus, Deus é imutável. O que acontece é que nós deixamos de crescer. Nós deixamos de amadurecer. Vocês ouviram o pastor Ivaldo falar aqui do Paulo, de 1 Coríntios, no capítulo 13, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino, sentia como menino. Quando eu desisti de ser menino, aí, na verdade, as coisas modificaram. As coisas mudaram. Então, o que acontece é exatamente isso. Quando nós vamos nos aproximando de Deus, dialogando com Deus, ouvindo a voz de Deus, conversando com Deus, nós quem crescemos, nós não fazemos Deus crescer. Nunca Deus, na verdade, precisou de nós para fazer alguma coisa. Não é assim que funciona. E quando eu olho para a Bíblia, eu encontro vários exemplos de Deus falando com o povo. Falando com os homens. Eu marquei alguns aqui. Por exemplo, Caim, no capítulo 4, já que eu estou falando de Gênesis, no capítulo 4, no verso 9, quando Caim, ele mata o seu irmão Abel, ele matou o seu irmão, cometeu o primeiro homicídio, a Bíblia diz que Deus chegou para Caim e disse assim, onde está Abel, teu irmão? E talvez a gente possa pensar, mas como que foi esse diálogo? Será que foi um diálogo onde ele ouviu uma voz? Ouviu-se uma voz? Será que ele ouviu a voz de Deus? Ou isso ganhou força dentro dele, dentro do espírito dele? Ou não? Deus falava assim mesmo no início de tudo? Hoje eu não quero responder isso, pelo menos não pretendo responder, mas o fato é que Deus falou com ele. E ele respondeu a Deus. E quando ele responde a Deus, ele fala, não sei. Com todo o cinismo dele, ele sabia. Ele falou assim, acaso sou eu tutor do meu irmão? Um outro exemplo de Deus falando, Gênesis no capítulo 6, verso 13. Quando Deus ele chega para Noé, e o que me chama a atenção, meus irmãos, essa coisa de você falar com Deus, Deus falar com você, isso é tão fantástico, isso é tão maravilhoso, isso é tão inigualável para um ser humano, não existe nada no mundo comparável com isso, a riqueza que você pode ter, aquilo que você pode conquistar, o projeto que você atingiu, o sonho que você realizou, não tem como a gente comparar quando Deus fala com a gente. E aqui no caso de Noé, é uma situação diferente de Caim, mas é Deus falando. E o que me chama a atenção é quando Deus fala assim, disse Deus a Noé, resolvi dar cabo a toda a carne. Olha que coisa.
como se Deus estivesse dando satisfação a Noé. Não, é pela integridade, pelo caráter de Noé, por conta daquilo que ele fez como santidade, se separar-se para Deus, estar disposto a ouvir a voz de Deus, estar disposto a se comunicar com Deus. E aí diz assim que ele falou: olha, a terra está cheia da violência, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Uma outra coisa aqui, por exemplo, ainda em Gênesis, lá com Abrão, ele não era nem Abraão ainda, o pai de multidões, ele era só o Abrão, com um A apenas. Capítulo 12, verso 1, você conhece. Deus chega para ele e fala assim: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa da tua parentela, da casa do teu pai, que eu vou te mostrar uma terra. Eu vou te mostrar uma terra. Então, algumas pinceladas, e a gente poderia gastar o nosso tempo aqui e falar de uma enormidade de passagens da Bíblia onde Deus falou. E no Novo Testamento foi a mesma coisa. Agora, de um modo diferente, eu poderia dizer quando o próprio escritor de Hebreus diz assim que Deus outrora falou de muitas maneiras, falou com os nossos pais, usou os profetas para falar com os nossos pais. Os profetas eram usados como ferramentas de Deus para falar e trazer uma profecia em nome de Deus e dizer: o Senhor quem está falando com você, é o Senhor quem está se comunicando com você, nação de Israel, homem, é Deus quem está te orientando. Agora, nos últimos dias, ele falou do Filho, de Jesus, ou seja, Jesus ele é a expressão exata do que é Deus. Deus não tem cara, Deus não tem rosto, Deus não tem nariz, Deus não tem uma imagem, Deus é Espírito, mas em Jesus eu vejo Deus. É nele que eu encontro Deus, é nele que eu percebo Deus, é nele que eu vejo como que Deus age. Por exemplo, eu ouço muito, eu acredito muito nisso. Você quer saber como que você deve tratar o teu pai? Olhe para Jesus. Você quer saber como que você deve proceder com a tua esposa? Olhe para Jesus, muito embora Jesus não fosse casado. Olhe para Jesus quando você quiser tratar o teu filho, que Jesus vai te ensinar tudo. Ele é a manifestação de Deus, ele é o Deus presente, Deus se comunicando com as pessoas, Deus encarnado, Deus vindo, Deus ali abraçando, Deus beijando, Deus cuidando. Deus falou dessa maneira. Mas ainda assim, mesmo diferente do caso de Jesus, tirando um pouquinho Jesus para o lado nessa manifestação física, eu encontro, por exemplo, em Atos, no capítulo 9, quando o Saulo, ele tem um encontro com Deus. E é Jesus, ele é um perseguidor, e lá no caminho de Damasco, o texto fala assim, que quando ele caiu por terra, ele ouviu uma voz. Ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Acho interessante ele perguntar: quem és tu, Senhor? Né? Ele não sabia nem quem era. Talvez ele já viu que o negócio não estava ficando muito bom na cabeça dele. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Jesus já estava sepultado, Jesus já havia ressuscitado. E o último texto do Novo Testamento que eu quero lembrá-los é lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 10 e verso 11. João, na ilha de Patmos, João isolado ali por conta dele pregar o evangelho, por conta de uma questão política. E aí ele diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve, e manda às 7 igrejas. Aí ele fala: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Portanto, a Bíblia ela é repleta de passagens, gente, que Deus ele manifesta o desejo de falar. Mas por que Deus deseja falar? Por que Deus ele gosta de falar com você? E eu separei 3 lições aqui, para a gente falar aqui de modo rápido. A primeira razão que eu vejo porque Deus ele manifesta o desejo de falar com as pessoas é muito fácil de responder. Talvez você esteja pensando aí na resposta já. A primeira é porque Ele nos ama e o amor dele é incondicional por mim e por você. O amor de Deus pela humanidade é inexplicável. Nós que somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, nós que temos as nossas crises. Crises de raivas, crises de angústias, crises de mágoas, crises sei lá do que, onde você deixa de amar, você pelo menos não quer mais amar, desejaria não amar. Deus não, porque a pessoa mudou com você. Nós somos, de verdade, nós somos assim.
Todos são assim, nós temos que trabalhar contra isso. Nós queremos para os outros justiça e exigimos para nós misericórdia, mas Deus com a gente é diferente. E Ele nos ama de modo incondicional. 1 de João, eu separei 2 versos aqui, diz assim, nisso consiste o amor, 1 João 4,10. O amor, não que nós tenhamos amado a Deus. E aí cai por terra toda aquela prepotência humana, a arrogância de alguém de dizer assim, eu amo a Deus mais do que você. Não existe ninguém. Ninguém nunca se revelou a Deus. Pelo contrário, Deus se revelou a mim, se revelou a você, se revelou aos homens. Aí diz assim, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Nisso consiste o amor. E enviou o seu Filho como propiciação pelos pecados. E o outro verso é o verso 19, que confirma este verso 10. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu só amo a Deus porque Ele nos amou. E Ele fala de propiciação. Aí você vai no dicionário, você vai encontrar o significado de propiciação, vários significados. Mas um dos significados que eu mais gosto, quando eu leio o texto e eu começo a olhar a estrutura do Evangelho, a estrutura da Bíblia, e olhar um pouquinho para ver como Deus se relaciona com o ser humano, eu gosto do significado de tornar favorável. A propiciação é tornar alguma coisa favorável. Eu não tinha mais favor diante de Deus. O ser humano não tinha mais favor diante de Deus. O pecado separou o homem de Deus. O pecado isolou o homem de Deus. Só que Deus, Ele amou tanto o ser humano que Ele criou, ali no mesmo instante do pecado do homem, Ele criou uma alternativa para que Ele pudesse reconciliar o homem consigo. Então, na verdade, aqui a propiciação é tornar alguém favorável. E se o pecado me afasta de Deus, logo não existe diálogo com Deus. Se o pecado me afasta de Deus, logo não existe bate-papo com Deus. Se o diálogo, na verdade, não existe, é porque alguma coisa aconteceu. Isso fica claro com os nossos pais, lá no Éden. Eles pecam, eles observam que estão nus e eles se escondem de Deus. Porque o mínimo que espera de um ser humano que quando ele tem seriedade consigo mesmo, ele tem caráter, é que no pecado ele deixa de ser cara de pau, que ele não quer encarar Deus. E se ele encare Deus, seja como Davi, seja como o salmista que diz assim, eu preciso de ti, contigo está o perdão para ser temido, eu preciso de ti. Agora olha para mim, porque se o Senhor observar a iniquidade e sair fazendo um raio-x, uma ressonância magnética na alma dos seres humanos, dos corações humanos, não tem um que vai subsistir diante de ti, mas contigo está o perdão, eu preciso de ti. Agora, se não tem diálogo, se não tem conversa, se não tem alguma coisa com Deus, é porque existe o pecado. E o verso 19, ele diz claramente, nós só amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Ele quem nos amou. É Ele quem se entregou por nós. É claro que o diálogo, por isso que eu estou falando com você hoje, o desejo de Deus falar. A iniciativa sempre é de Deus. Quem tomou a iniciativa foi Deus. Quem procura é Deus. Quem vem atrás é Deus. Quem toma essa iniciativa, dá esse start é Deus. Eu acho que fica fácil da gente entender isso. Por que Ele faz isso? Porque Ele nos ama. E como Ele nos ama, é sabido por Ele que esse encontro com Ele, esse diálogo com Ele, será benéfico para o ser humano, será bom para mim, será bom para você. E uma outra coisa, Ele sabe, é sabido por Ele que essa intimidade, a presença dEle, o compartilhar a nossa vida com Ele, sempre será absolutamente saudável. Eu conheço muitas coisas assim em relação à vida com Deus. Você percebe gente que chega para o Evangelho que tem um potencial enorme, pessoas que começam bem a carreira, mas terminam mal. Terminam mal, porque acabam esquecendo de onde buscar, qual é a fonte de buscar. Jesus ele disse uma vez assim, lá em João 15, que sem mim vocês não fazem nada, sem mim vocês não podem ser nada, sem mim vocês não podem produzir frutos. Então, quando eu começo a dialogar com Deus, e pensando nessa iniciativa sempre do divino, de Deus vindo atrás de mim, Deus sabe que isso será benéfico a mim, Deus sabe que isso vai tornar na minha vida uma dependência, eu vou criar dentro do meu coração uma dependência que eu vou falar, eu preciso de Deus para viver. Lembram de Pedro, lá no capítulo 6 de João, quando Jesus, duro no seu discurso, a Bíblia fala assim que por conta dessa dureza do discurso, portanto dessa palavra mais pesada, muitos discípulos deixaram de segui-lo. E aí Jesus então chega e diz para Pedro, aliás, para os discípulos, né?
E vocês não vão embora também? E aí o Pedro, ele responde o seguinte: para onde nós iremos? Me aponta um caminho, Jesus, um único caminho. Para onde nós iremos se só tu, ou só tu tens as palavras de vida eterna? E nós temos crido e nós temos conhecido que tu és o Santo de Deus. A verdade é uma só, gente. Essa revelação de Deus, do seu amor para conosco, ela se traduz nesse desejo de Deus falar com a gente. Deus deseja falar com a gente. E quando o escritor fala que Deus falou no passado de muitas maneiras, usando os profetas para falar com a população, com o povo de Deus, com os homens, e agora, nos dias atuais, ele estava falando por meio do Filho de Deus, a razão é uma única só. Porque Ele te ama, porque Ele nos ama. Uma segunda coisa que eu vejo aqui, desse desejo de Deus nos falar, desejo de Deus se comunicar com a gente, a razão é uma só. Porque Ele nos ama, Ele deseja nos livrar do mal que insiste em nos habitar. Gênesis capítulo 4, verso 6, antes de Caim cometer o ato do primeiro homicídio que é descrito na face da terra, 4 de Gênesis, capítulo 4, versículo 6, versículo 7, nos é dito o seguinte: disse o Senhor, olha o Senhor conversando, olha o Senhor dialogando, olha o Senhor batendo um papo, olha o Senhor gastando um tempo com uma conversa com um ser humano. Por que você andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Você sabe a história. Ele apresentou uma oferta ao Senhor, Deus não aceitou. Abel ofereceu uma oferta, Deus aceitou. Isso gerou nele o quê? Inveja. Gerou nele um ódio contra Deus, e ele transportou esse ódio contra o seu irmão, ou contra o irmão que foi para Deus. O fato é que ele deixou o ódio entrar dentro dele. E aí fala assim: Deus, se você proceder bem, não é certo que serás aceito? Se você parar com esta síndrome de mimimi, você acha que eu não vou aceitar você? Você acha que eu não vou aceitar a sua oferta? Se todavia você proceder mal, saiba de uma coisa, Caim: o pecado, ele está pertinho de você, está na porta. Se você abrir a porta, ele vai entrar dentro de você, e o desejo dele vai ser contra ti, e será para dominar você. Deus falando. E esse texto, meus irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas eu acho ele muito significativo, porque ele me mostra, ele nos demonstra a realidade desse amor de Deus para com o homem. E por conta do manifesto, do desejo de Deus se manifestar em falar com o homem: Caim, você tem um problema. Como com Pedro, o diabo está procurando você para te destruir. E aqui com Caim, por que você está assim, Caim? Ouça a minha voz, Caim, preste atenção no que eu estou te dizendo, porque Deus ama Caim, porque Deus ama cada um de nós. Então Ele está nos avisando. Agora, Caim, você sabe muito bem o que aconteceu, o fim da história. Caim não ouviu Deus. Caim não deu razão para a voz de Deus, não deu ouvidos ao que Deus tinha a falar. E eu, de verdade, gente, de verdade, eu creio com toda a força no meu coração que Deus, Ele fala comigo, Ele fala com você, para que a gente possa, de verdade, nos livrar do mal que habita dentro da gente. Ele fica nos lembrando. Eu estou lembrando agora de um assunto que, por exemplo, até o pastor Ivaldo comentou, eu acho que foi na quinta-feira, ou nessa ou na outra quinta-feira, que eu também pregando na terça, eu comentei de uma pessoa que eu conversei e disse: mas o pastor não me liga e tal. E aí, conversando com a minha esposa sobre isso, a gente chegou a uma conclusão, pastores. A gente chegou à seguinte conclusão: como nós valorizamos mais as coisas da vida do que Deus? Por quê? Por que eu digo isso? Porque se o pastor não me ligar e eu começar a me afastar do Evangelho, me afastar da presença de Deus, abandonar o diálogo com Deus, eu tenho certeza, eu carrego no meu coração convicção, essa verdade: o Espírito Santo de Deus estará nos cobrando: volta. Volta. Mas para nós não é suficiente.
Para nós, não. Eu prefiro que tenha uma voz humana, que seja a figura de um homem, que é um homem imperfeito, porque eu sou pastor, eu sou imperfeito. Se você viver comigo, você vai descobrir as minhas imperfeições. Só que a gente prefere o quê? Não ouvir Deus falar. Então, o desejo de Deus falar com a gente é um só, é nos curar. O desejo de Deus falar com a gente é nos restaurar, é nos livrar deste mal. Aliás, um dos desejos de Deus, né? Tem mais. Agora, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer para nós. É um texto que você conhece. Paulo, o grande homem de Deus, o grande homem do Senhor, o grande apóstolo que talvez fez muito mais do que todos os outros. Ele diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o bem que está em mim, eu não consigo fazer. Existe algo que eu gostaria de fazer, eu não consigo. Porque não faço o bem que está em mim, eu não consigo efetuá-lo, porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero. Esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Não foi a conversa de Deus com Caim? Caim, o pecado está aí na porta. Se você abrir a porta, ele entra. Ele quer dominar você, ele quer te destruir. Foi exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Então, ao querer fazer o bem, eu encontro a lei de que o mal reside em mim. Gente, uma conversa com Deus, um bate-papo com o Pai Celestial, tem o potencial de te libertar. Uma conversa com Deus tem um potencial de trazer para você e para mim uma libertação sem igual. Um bate-papo com Deus tem o tom de um privilégio tão grande de gozar da companhia dele com a gente. Ouvir a voz de Deus é algo que ninguém vai encontrar no mundo alguma coisa melhor do que isso. E é justamente por meio disto que nós vamos sendo purificados, que nós vamos sendo transformados. Mas eu não posso esquecer de uma coisa, nem você que está me ouvindo. Uma coisa importante: Deus irá falar com você. Deus irá falar com você. Talvez hoje Deus está me usando para falar com você. Ou talvez não, talvez hoje de manhã, quando você acordou, Deus já falou com você. Talvez nessa semana toda Deus está falando com você. Talvez o ano inteiro Deus está falando com você. Talvez Deus está falando com você no meio dessa crise mundial, dessa pandemia. Deus está tratando com você. Só que eu não posso esquecer de uma coisa: a missão de Deus é falar. A contrapartida humana, ou do homem, é ouvir. 4:6 de Gênesis é claro. Deus falou: se você proceder bem, você será aceito. Mas se você proceder mal, eis que o pecado ele está à porta. Só que o seu desejo do pecado será contra você. Mas cumpre a você dominar esse desejo. Portanto, gente, o desejo de falar com a gente, de Deus falar com a gente, em primeiro lugar é porque Ele nos ama. Em segundo lugar, porque Ele deseja nos afastar de todo o mal que insiste em nos habitar. E em último lugar, o terceiro ponto aqui, que eu vejo aqui, o desejo de Deus nos falar, o desejo de Deus se comunicar com o ser humano, é que por nos amar, Ele deseja nos curar de todas as doenças que habitam a nossa alma. Capítulo de João 21, do verso 15 até o verso 17, diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele então lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus tornou a perguntar pela segunda vez a Simão, filho de João: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E aí ele respondeu, ele se entristeceu por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E ele respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E aí Jesus reforçou: apacenta as minhas ovelhas. Recentemente eu falei sobre esse texto, usei ele numa mensagem de terça-feira,
para falar quando o nosso conhecimento de Deus vai além do que ouvimos falar dele. Só ouvimos falar a respeito dele. Mas esse texto aqui, ele nos mostra o quanto, e no caso aqui, o quanto Deus deseja falar com a gente e manifestado esse desejo por meio de Jesus, ou manifesto esse desejo por meio de Jesus, como Deus ele deseja nos falar. Ele deseja nos falar porque Ele nos ama, Ele deseja nos falar porque Ele quer nos libertar do mal que insiste em nos habitar. E aqui Ele deseja nos falar porque Ele está revelando o quanto Ele deseja nos curar. Há muitos anos atrás mesmo, um dia eu li um artigo num periódico cristão, que o pastor fazia comentários sobre esse texto de João, do capítulo 21, e ele disse assim que ele não conhecia em toda a história da psicanálise, da psicologia, todas essas histórias e esses estudos de coisas que existem para ajudar o homem, nenhum diálogo mais terapêutico do que esse diálogo de Jesus com Pedro. Pedro, gente, ele tinha adoecido. Ele estava doente em sua alma. Tinha adoecido em sua alma. Pedro, sempre o Pedro destemido, aquele Pedro que respondia a Jesus e dizia coisas do tipo assim para Jesus. Por exemplo, em Mateus 26, do 31 ao 35. Então Jesus disse assim: esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Só que aí o Pedro diz o seguinte para Jesus: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, ainda que todos esses aqui acreditem que o Senhor é um tropeço, nunca o sereis para mim. E aí o Senhor Jesus vem com uma réplica e diz assim: em verdade eu te digo, Pedro, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Só que o que acontece com Pedro, com todo esse discurso, com toda essa voz, essa fala, esse diálogo com Deus, com tudo isso, ele não percebeu que Deus estava dizendo para ele assim: Pedro, o diabo está procurando você para cirandar você. Na passagem do Evangelho de Lucas ele diz isso. Pedro não deu atenção para a voz de Jesus, e diante disso, o que aconteceu? Ele se viu diante da realidade de negar Jesus, de ter dito que nunca vira Jesus, de dizer que não conhecia Jesus. E isso foi devastador para a alma de Pedro. Aquilo acabou com a paz de Pedro, porque na verdade, ele que tinha dito para Jesus, quando Jesus nas bandas de Cesareia de Filipe, no texto do Evangelho de Mateus capítulo 16, quando Jesus perguntou: o que estão dizendo a respeito de mim? O que os homens falam ao meu respeito? E aí começaram a responder para Jesus: estão dizendo que você é Elias, estão dizendo que você é um profeta, e vocês, o que vocês dizem que eu sou? A Bíblia não fala, mas o que eu posso entender é que houve um silêncio total por parte dos 11 discípulos. Mas Pedro fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lembram da história? Jesus fala para ele: Pedro, essa revelação foi do céu, ninguém te ensinou isso, foi o Espírito de Deus quem te revelou. Então, Pedro não acreditava mais em si mesmo. A negativa de Pedro, diante de uma criada, diante de pessoas, de que ele não conhecia Jesus, mesmo quando alguém disse para ele: o teu falar te condena, que você fala como ele disse: não o conheço, e saiu bravo. E quando ele cruza com Jesus, no Evangelho de Lucas fala isso, que os olhares dele se trocam no momento que ele está na última negativa, o galo canta, ele olha para Jesus, Jesus olha para ele, e Jesus olha com ternura para ele, mas Pedro sabia quem ele tinha negado. Aquilo acabou com a vida de Pedro. E foi por isso que Jesus o buscou, foi por isso que Jesus o encontrou, foi por isso que Jesus manifestou interesse em falar com Pedro, porque Jesus queria curá-lo. Eu acho muito significativo quando no Evangelho de São Marcos as mulheres vão até o túmulo para fazerem alguma coisa para Jesus morto, na cabeça delas. Quando o anjo aparece, ele fala assim: ele não está aqui, ele ressuscitou. E aí o anjo fala uma coisa, já orientado por Deus, que ama e que cura, e diz o seguinte: vão aos discípulos e a Pedro. Agora eu te pergunto, Pedro não é discípulo?
Por que essa redundância? Por que essa repetição? Porque Deus sabia que tinha um discípulo que estava com a alma devastada, tinha um discípulo que precisaria de cura, tinha um discípulo que precisaria de um encontro, de um diálogo, de uma conversa, de um bate-papo, de um ombro para colocar a cabeça e chorar, de alguém para olhar nos olhos dele e dizer: eu acredito em você ainda, Pedro. E o verso 18 diz assim: Jesus diz a ele: em verdade eu te digo que quando você era mais moço, e talvez aquela palavra que o pastor trouxe aqui hoje, o menino, tu te cingias a ti mesmo, andava por onde querias. Quando, porém, você deixar de ser menino, você for velho, você estenderá as suas mãos, e o outro vai te cingir pelas mãos e te levará para onde você não deseja ir. Aí você fala: o que tem a ver isso, pastor? Tem a ver com tudo, gente. Tem a ver com a realidade e a verdade da manifestação de Jesus a Pedro para curá-lo. Deus, ele quer conversar com você porque ele quer curar você. E no verso 19, João explica o porquê dessa fala de Jesus, ou a significação dessa fala. Aí João diz assim: ele disse isto para significar, com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de assim dizer, ele virou para Pedro e falou assim: Pedro, me segue. Pedro não tinha mais certeza de nada. Se tinha uma coisa que Pedro tinha certeza, é que ele não tinha direito de ser um discípulo de Jesus. Pedro, na verdade, ele sabia que ele tinha negado aquele que era o Deus vivo, o Messias, aquele que viera para restaurar a todos. Ele sabia quem era Jesus. Agora, se o medo de morrer, se o medo que Pedro tinha de morrer o levou a negar Jesus, e ao negar Jesus, a sua alma foi ferida a ponto dele achar que ele não tinha mais direito, Jesus estava dizendo para ele assim: você está curado agora. E quando Jesus fala assim: venha e segue-me, Jesus está dizendo assim: você vai ter disposição para morrer. Você vai ter disposição para morrer. E diz a tradição que Pedro, ele morreu de cabeça para baixo, crucificado em uma cruz, e ele disse assim: vire a cruz, que eu não sou digno de morrer como meu Jesus morreu. A minha conclusão, e a turminha pode se preparando que eu já vou parar por aqui, que talvez tenha muitas pessoas, como talvez um dia eu também já tive dúvidas, de como Deus pode falar com a gente. Como que Deus fala com a gente? Ouve-se uma voz. Eu me lembro de uma pregação, eu sempre falo isso, que a tia da Mirella, a Mirella está aqui trabalhando com a gente hoje, a Fátima. Eu me lembro como se fosse hoje, eu estava pregando lá no Valentim da Alché com Mirella, e eu disse assim: eu não sabia como que Deus falava comigo. E a Fátima falou: eu também não sei, pastor. Porque a gente acha que vai ser uma voz que vai aparecer dos céus. Por exemplo, Paulo, ele ouviu uma voz, os que estavam com ele parece que ouviram um trovão. Deus falou com Jesus quando ele se batizou no Rio Jordão: tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. As pessoas ouviram, parece que era um barulho de trovão. Olha, muitos têm um jeito esquisito de achar que Deus fala com eles. Eu já vi pastores que estão pregando e eles falam assim: o que é, Deus? O que é que o senhor quer que eu fale, Deus? Eu confesso que eu acho isso estranho. Dá parece uma coisa meio assustadora. Deus, ele fala no nosso coração. Deus, ele fala por meio de tantas coisas. O escritor de Hebreus fala assim: ele fala com a gente de várias maneiras. Deus, em outras vezes, em outrora, falou por meio dos profetas, falou comigo. Hoje ele fala por meio de Jesus. Nos últimos dias ele falou conosco por meio da ação de Jesus. Aí você pergunta assim: então, pastor, como que Deus fala? Eu vou te responder como que Deus fala. Em primeiro lugar, Deus fala com você quando você se entrega a Deus, quando você ora, quando você busca a Deus, quando você tem intimidade com Deus, quando você gasta tempo com Deus, quando nós gastamos tempo com a presença de Deus. E esse gastar tempo é uma forma errada da gente dizer. Na verdade, é quando eu invisto tempo em Deus, com Deus, não em Deus, porque eu não preciso investir nada em Deus. Quando eu invisto tempo com Deus, e Deus vai falar comigo. Agora Deus vai falar comigo por meio da palavra, por meio da Bíblia, por meio de uma leitura, por meio de um texto que a gente já leu, que a gente já conhece, mas que um dia ele ganha uma proporção gigantesca dentro da gente. Deus vai falar com você, meu irmão, por meio do Espírito Santo dele. O Espírito Santo de Deus, ele está presente. Quando Jesus, ele foi, ressuscitou, ele apareceu e disse assim para os discípulos: eu vou, né? E quando ele ensinava, na verdade, um dia eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou, mas eu retorno por meio do Espírito Santo. E mais, Deus vai falar
falar com você, sabe como, gente? Por meio de pessoas. Por meio de pessoas que amam você, que respeitam você, e são pessoas de Deus, pessoas corretas para você procurar. Essas pessoas que amam a você, muitas vezes vão falar para você aquilo que você não gostaria de ouvir, mas elas só vão dizer isso para você porque elas amam você, e porque elas são instrumentos de Deus a dizer alguma coisa para você. Mas para terminar, independentemente do jeito que Deus vai falar, independentemente da forma que Deus vai falar, independentemente do jeitão que Deus vai falar, Deus só vai te falar porque Ele te ama. Aí você pergunta, pastor, Deus já falou com você? Sim, irmãos, muitas vezes. Muitas vezes. Foi uma voz que você ouviu? Não, não foi uma voz que eu ouvi. Mas na verdade foi o Espírito de Deus falando ao meu espírito. Lembro de uma experiência com a pastora Cátia, uma menina. Deus falou para mim assim, coloca as mãos no fulano de tal que eu vou batizar ele com o Espírito Santo. Você já ouviu eu contar isso? Eu era um menino novo, 18 anos, a pastora Cátia mais menina, coloca a mão nele que eu vou batizar ele com o Espírito Santo. Eu dizia, não, Senhor, eu não vou colocar as mãos. Como que foi, Cássio? Foi no telefone, foi no celular? Não, foi no meu espírito. Eu sentia que era Deus, mas eu tinha medo de não ser. Aí eu disse assim, Senhor, eu não vou fazer. Ele falou, coloca, eu não vou fazer, e me perdoe por isso. Mas se for o Senhor, tipo Samuel, né? Corri até Eli, eu era um menino, não tão novo quanto Samuel, mas perto ali, 6 anos mais velho. Aí eu disse assim, Deus, eu não vou botar a mão, mas se é o Senhor, levanta outro no meu lugar. Eu não terminei o lugar, o R do lugar. A pastora Cátia, que era uma menina, disse assim, olha, irmão, Deus está mandando eu colocar as mãos sobre você, que Ele vai te batizar com o Espírito Santo. E quando ela colocou a mão naquele homem, na cabeça dele, aquele homem explodiu em falar em línguas pelo Espírito Santo de Deus. Deus vai falar com você, mas você precisa estar atento. Que Deus te abençoe, viu, meu irmão? Te dê um domingo de bênção e de paz.